investimento para agregação de valor, para gerar renda localmente e articular, né, os diversos setores da produção, sem que se constituir esse rico e diverso tecido produtivo que nós temos aqui no Estado. Boa tarde, meu nome é Tatiana. Além de trabalhar na assessoria do partido aqui em Porto Alegre, eu também sou editora do Oriente Já. Então, minha pergunta também tem nesse sentido. Queria saber quais seriam as políticas do governo, tanto para mudanças climáticas, quanto para a região dos Sinos, que, enfim, há anos vem apresentando de estado da poluição, seja ela esgoto doméstico quanto industrial. Obrigada. Mudanças climáticas e Poluição e pessoas. Bem, nós temos uma proposta concreta do nosso programa, que é a formação de um grupo específico para estudar as questões relacionadas com a mudança climática atualmente e propor medidas estratégicas em relação a isso. E nós estamos no âmbito de uma grande mudança climática que vai atingir, seguramente, o território da região do Sul, e já está atingindo, de maneira a, quem sabe, a médio e longo prazo, mudar o perfil da nossa atividade produtiva. E isso deve estar vinculado às grandes propostas e grandes projetos que o governo federal tem desenvolvido, né, inclusive dentro do Comitê do Clima, em escala federal. Então, um preparo estratégico, não se trata de medidas pontuais. Em relação ao Rio dos Sinos, nós vamos embutir essa questão do tratamento que vamos dar a todas as questões relacionadas com os problemas ambientais aqui no Rio Grande do Sul. Tá? E vamos não só apresentar microprojetos para as prefeituras, tá? E isso deve se dar no âmbito, inclusive, dos investimentos de saneamento básico, de tratamento de resíduos sólidos, como também vamos articular relações com as agências internacionais para atacar, né, esses pontos de desequilíbrio ambiental que nós temos aqui no Estado, a semelhança, inclusive, do Rio Guaíba. Boa tarde aos presentes, uma saudação ao nosso vereador eleito, ao secretário, Pera. Também queria cumprimentar o pessoal que está acompanhando pela internet. Eu sou militante pela democratização da comunicação e a minha questão tem a ver com a participação social na comunicação, uma vez que o seu programa de governo acolheu a criação da Secretaria de Comunicação e a criação do Conselho Estadual de Comunicação Social. Então, como será esse conselho? Será realizada uma assembleia para a eleição dos seus membros? Como é que vai ser essa implementação? Essa é a minha questão. Nós vamos compor, no âmbito do Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social, uma Câmara específica para tratar desse assunto. E vamos ali tentar pactuar, né, procedimentos para a realização dessa política. Se não conseguirmos pactuar ali, nós vamos decidir a respeito disso sem renunciar ao poder que o governo tem de propor uma política em relação à questão da democratização dos meios de comunicação. Mas posso garantir que já no começo da nossa gestão, nós vamos tomar atitudes concretas em relação a essa democratização, como a questão do financiamento, né, desses instrumentos que hoje são alternativos, que amanhã serão dominantes, de comunicação, que tem, inclusive, salvado a formação da opinião no Brasil no último período, já que nós temos uma mídia mais ou menos uníssona, né, neoliberal, que por dentro dela transitam os valores fundamentais dos projetos que têm sido adotados aqui no país pela eleição do presidente Lula e pela eleição da presidenta Dilma. Isso não significa nenhuma visão, nenhum momento, de qualquer tentativa de controle da formação da opinião ou controle dos meios de comunicação, mas significa uma efetiva democratização das fontes de produção e de reprodução da opinião pública, que é o equilíbrio que nós temos que realizar ainda aqui no Brasil. A propósito disso, né, eu estou acompanhando, né, o que está acontecendo com esse cidadão que dirige o Wikileaks, que apanhou informações, divulgou essas informações e foram reproduzidas em todo o mundo pelos grandes jornais e que agora está sendo preso através de um arremedo de processo relacionado com agressão sexual.
sem nenhum tipo de protesto de ninguém na grande imprensa. A própria grande imprensa que divulgou, portanto, se existe algum crime, houve um concurso criminal aí, e na minha opinião não houve nenhum crime, não houve nenhum crime. Mas se houve algum delito, né, esse delito teve a sua realização frutificada e realizada pela grande imprensa mundial, esse cidadão está sendo preso, e isso não está sendo considerado um ataque ao direito de manifestação de opinião e ao direito de informação. Esse episódio ele revela todo o cinismo de grande parte da grande imprensa ao tratar essa questão da formação da opinião aqui no Brasil. Ela fica absolutamente silenciosa em relação a este fato, né? Inclusive alguns até cortejando que se desencadeiem sobre esse cidadão os processos penais e repressivos, divulgam as informações, portanto transformam aquela informação que ele deu gratuitamente em Mercado Livre, e sobre eles não pende nenhuma acusação. Eu sou daqueles que acham que não deve pender nem sobre um, nem sobre o outro. Nem sobre quem obteve a informação e divulgou no seu site, ou no seu blog, e nem sobre os jornais que divulgaram. Agora, o que me impressiona é a incoerência radical, o cinismo radical desses setores, não estou falando de toda a grande imprensa, mas desses setores da grande imprensa que viviam preocupados aqui no Brasil com o arbítrio que estava se instalando no Brasil contra a liberdade de imprensa, né? Mas é uma lição histórica extremamente importante para o nosso país, para todos nós, né? E para a comunidade do país, né? Para a comunidade de jornalistas do país, de pessoas que trabalham na área da comunicação, né? De jornalistas que trabalham em todos os órgãos e trabalham também na chamada, né, comunicação ou informação alternativa. Mas não é. O presidente Lula fez uma ironia muito interessante. Ele disse assim: eu quero fazer um protesto, porque está sendo agredida a liberdade de informação e de opinião no país. Estão prendendo a Santi, né? É isso. Estão prendendo ele e ninguém está reclamando, né? Imagine se fosse algum de vocês. Boa tarde, Carlos, tudo bem? Carla Cruz, blog Café Espírito. A minha pergunta se refere à corrupção dos governos. O senhor colocou dentro do governo do Estado alguns partidos que nunca estiveram com o PT, e algumas dessas pessoas estão envolvidas em casos de suposta corrupção. Um deles, no nosso assassinato do secretário Eliseu Santos, e agora estourou mais uma situação do PDT, da deputada Helena Bisoli e Malzac. Eu gostaria de saber, além dos mecanismos já existentes, né, como funcionaram muito bem, vamos dizer assim, na minha opinião, no governo de proteção da coisa pública, quais os mecanismos que o senhor vai adotar para se proteger, tendo esse amplo, tendo ampliado aí o seu secretariado para outros partidos? Nós tivemos uma preocupação formal na formação do secretariado, que é importante salientar. Nós temos hoje uma lei da ficha limpa no Brasil que é muito rigorosa. Nenhuma das pessoas que está no meu secretariado estaria impedida de exercer qualquer função pública por essa lei. Então, essa questão formal é importante, porque nós sabemos que existem processos e processos. Eu mesmo fui processado diversas vezes como prefeito, como ministro, né, por motivações de natureza política que às vezes passam por dentro do Ministério Público, ou às vezes se trata de uma ação do Ministério Público que é legítima, legal, bem intencionada, mas é errada. Então nós tivemos essa preocupação formal. Concomitantemente a isso, nós estamos estabelecendo, né, uma comissão permanente de ética pública junto ao gabinete do governador, que vai fazer um sistema de policiamento, né, ético, da ética pública no funcionamento do governo. Vamos criar dentro da Secretaria de Segurança um departamento específico de combate à corrupção, coisa que não existe até hoje. Existe uma corregedoria sobre a polícia, mas um departamento específico de combate à corrupção